O ataque do Irã contra a base dos Estados Unidos no Catar não deixou vítimas, de acordo com um funcionário da defesa norte-americano. O representante confirmou que mísseis balísticos de curto e médio alcance, vindos do Irã, atingiram a instalação localizada no Golfo Pérsico. Ainda de acordo com ele, não houve danos às instalações. O disparo foi a primeira resposta direta do Irã ao ataque dos Estados Unidos, que bombardeou 3 instalações nucleares iranianas no fim de semana. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Hora News Igor Lucena, economista e professor de Relações Internacionais e membro da Associação Portuguesa de Ciência Política. Professor, ótima tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Renata, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês em um momento tão complicado, né? A gente está assistindo algo que já era previsível. O Catar e as bases americanas, não só lá, mas também no Iraque, são as mais próximas do Irã, do ponto de vista de ataque, e já era esperado esse tipo de represália. Apesar do Irã estar com suas capacidades operacionais extremamente diminutas, né, e a gente já viu isso acontecendo muito recentemente, o governo dos ayatollahs precisa mostrar algum tipo de força. Se eles não mostrarem força, o governo perde a sua capacidade interna de manutenção do poder. Lembrando que a gente está falando de uma teocracia, uma ditadura baseada na divisão distorcida da religião islâmica, e que, de alguma maneira, tem que fazer um contra-ataque. E, apesar de estar extremamente enfraquecido, isso acirra um pouco a situação. Primeiro, isso coloca o Catar dentro do conflito. O governo Catar já disse que se sente agora no direito de retaliar, e os americanos provavelmente também irão fazer uma retaliação. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, já disse que não vai aceitar esse tipo de provocação e que vai ter uma represália contra o governo dos ayatollahs. Inclusive, nas últimas horas, fala-se abertamente de uma possibilidade de mudança de regime. Apesar disso, não há indícios claros de que haja uma grande manifestação interna de mudança de regime. Mudanças de regime são extremamente difíceis e complexas no Oriente Médio e geralmente não deram certo. Entretanto, o fato de não ter tido vítimas é uma situação positiva. O governo do Irã também não avançou em ataques relacionados ao petróleo. Então, a gente viu até agora aí, estava caindo 4% o barril Brent. E ações, mercado de ações americano também subindo, mostrando que o contra-ataque iraniano foi bastante cometido, muito menor do que se esperava. Mas o conflito, Renata, não está perto do fim. Provavelmente a gente vai assistir nas próximas horas um contra-ataque, seja do governo norte-americano, seja do próprio governo do Catar, que também teve ataques próximos à cidade de Doha. E que isso significa um avanço na soberania do Catar. Lembrando que o Catar é um país que tentou mediar várias vezes os conflitos e que agora, através disso, perde todo tipo de contato e negociação com o governo iraniano. Professor, eu quero muito me aprofundar nesses possíveis desdobramentos, uma possível reação por parte dos Estados Unidos, do Catar. Lembrando que Donald Trump está reunido com representantes da defesa dos Estados Unidos, justamente já havia marcado essa reunião, mas com certeza depois de todos esses desdobramentos, desses bombardeios às bases militares americanas no Catar e também no Iraque, esse assunto está sendo discutido. Mas antes eu gostaria de ter a sua leitura sobre essa reação por parte do Irã. A gente viu o Irã tendo uma reação de alguma forma cuidadosa, usando o mesmo número de mísseis que o número de bombas que os Estados Unidos usaram. De alguma forma, essa reação do Irã, ela pode sinalizar uma desescalada do conflito na sua visão, ou uma tentativa disso, ou você não vê dessa forma? Olha, não vejo como uma desescalada. Eu acho que o Irã está encurralado porque o seu arsenal começa a diminuir. Então, se ele conseguir manter o conjunto mínimo de armas e de ataques, de bombardeios, para ele é inteligente.
A Rússia mantém hoje um apoio meramente diplomático e a China também para o Irã. Os dois não querem entrar dentro desse conflito. E, eventualmente, o governo de Israel e ou dos Estados Unidos vão destruir basicamente toda a infraestrutura aérea iraniana. E esses mísseis talvez não sejam mais capazes de serem atirados nas próximas semanas. Um outro ponto é a capacidade ainda do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, extremamente difícil hoje. Atacar navios naquela região poderia inflamar mais outros players dentro do conflito. E lembrando, a China, que mantém relações comerciais através do yuan diretamente com o Irã e que utiliza mais de 25% do petróleo iraniano, petróleo do Golfo Pérsico, seria grande prejudicada. As próprias receitas de petróleo iranianas também são prejudicadas. Então, as atitudes que o Irã mostra nas últimas horas são atitudes muito de desespero, mostrando uma falta de coordenação, uma falta de capacidade técnica para entender quais são as consequências que, de fato, melhorariam a posição do Irã no conflito, mas nada disso. Esses ataques ou fechamento, ou tentativa de fechamento do Estreito de Hormuz, apenas tornam a situação do Irã mais complexa e mais difícil, colocando até mesmo aliados contra eles, né? Os chineses não querem esse fechamento. E um outro ponto também, Renata, importante e é uma consequência da questão geopolítica, é o fato de que o Irã, a não receber apoio militar russo, se junta à Armênia, se junta à Síria e zonas de influência que, em tese, estavam sob uma espécie de proteção russa, ou um aplauso de proteção russa, e que os russos não chegaram. Os russos não protegeram seus aliados nessas regiões do Oriente Médio e do leste da Europa, mostrando uma queda dramática da influência russa, porque os russos estão preocupados em defender o seu próprio território e a questão na guerra da Ucrânia. Então, na prática, nós estamos vendo que essas disputas geopolíticas, esses conflitos regionais, estão sim enfraquecendo fortemente a Rússia. E eu acho que o Irã é um próprio exemplo disso. Mesmo que o Irã não caia o regime, o que nós vamos assistir nos próximos dias vai ser uma derrota e uma total humilhação do regime. Eles não têm como sair da mesma maneira que entraram, vão sair extremamente prejudicados, sem uma capacidade operacional, sem recursos, e sim com possível tentativa de uma oposição clara começar a aparecer. Então, na prática, esse ataque foi uma tentativa de demonstrar força internamente, mostrar que o regime ainda tem algum tipo de capacidade operacional contra os seus inimigos, mas ao atacar uma base americana no Catar, mostra que até mesmo atacar novamente Israel, que é o grande inimigo, está muito complicado. Acho que o contra-ataque norte-americano vai ser muito, e Qatar vai ser muito maior, e a gente vai ver o Irã sofrendo muito mais consequências daqui para frente. Ao menos que o Irã tenha uma capacidade de realizar golpes e ataques terroristas em solo americano, onde é muito duvidoso nessa altura do campeonato, porque suas células terroristas estão desarticuladas, os Houthis, o Hamas, e outras células, o Irã está, assim, quase um movimento de Estado falimentar do ponto de vista de habilidade militar. Inclusive uma divisão dentro do próprio governo iraniano com relação às respostas que devem ser dadas no conflito, né? Parte do governo fala em uma resposta econômica, como você tão bem trouxe, essa ameaça de fechar o Estreito de Hormuz. Uma outra parte do governo defende uma resposta mais dura, militar. Eu quero ainda continuar nessa questão do fechamento do Estreito. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, professor, porque pelo que o senhor trouxe, essa possibilidade do Irã acabar mexendo ali com nações neutras ou nações até simpáticas ao Irã, com um possível fechamento do Estreito, ao que parece, ele teria mais a perder com essa reação do que a ganhar, né? Não há dúvidas, Renata. O fechamento do Estreito, seja ele com bloqueio, seja ele com mísseis e atacando navios na região,
seja lá como for que o Irã queira fazer esse fechamento, a prática vai diminuir drasticamente as receitas de petróleo iranianas, que é uma das suas grandes fontes de receita, dado as sanções econômicas, vai atrapalhar países asiáticos que compram muito desse petróleo, que são, por exemplo, a China, o principal país deles, Coreia, Japão, Camboja e outros países do leste asiático, Tailândia, Indonésia, que são países que, como você mesmo disse, neutros ou apoiam a causa, como é o caso da China, e defendem na diplomacia o Irã. A China é um grande defensor na diplomacia internacional do regime dos ayatollahs. E, por outro lado, os países do Golfo Pérsico, Emirados Árabes Unidos, o Catar, outras regiões vão se sentir ameaçados diretamente na sua soberania e na sua capacidade de exportação dos seus principais produtos, óleo e gás, podendo ungí-los para dentro do conflito e até mesmo utilizar seus exércitos, sua marinha aeronáutica contra inimigos marinhos ou aeronáuticos iranianos, para tentar desbloquear o canal, entre aspas, assim, de uma maneira através da força, né? Apesar disso, a Arábia Saudita, alguns países na região já têm gasodutos e oleodutos que podem escoar alguma coisa entre 3 e 4 milhões de litros de barris de petróleo. Ainda é muito pouco, né? A gente está falando que o Estreito de Hormuz pode desaguar aí entre 20 e 23 milhões de barris. Então, 3, 4 não daria conta, as receitas desses países também cairiam e mexeria com toda a economia. Obviamente, o objetivo em tese desse fechamento seria pressionar com que essas nações pressionassem os Estados Unidos e Israel para o fim do conflito. Mas acho que isso vai causar, nessa altura do campeonato, o contrário. Vai fazer com que essas nações estejam contra essa atitude do Irã, porque ela só está sendo tomada agora, quando o Irã está extremamente fragilizado, não no começo do conflito. E não há uma visão clara dos iranianos sobre o que fazer. Eles não aceitam um novo acordo nuclear, já foi muito dito isso. Os europeus, que têm uma ligação muito forte com os Emirados Árabes Unidos, com a própria Jordânia e a Arábia Saudita, conversaram com os iranianos para terem um novo acordo nuclear que não foi aceito. Então, diversos players internacionais já tentaram sentar na mesa com o Irã e o Irã não aceita. Então, isso torna muito difícil que uma negociação paire, e nenhum desses países quer entrar em confronto com os Estados Unidos ou com Israel. Inclusive, lembrando que o programa militar iraniano não só era ou é ainda, a gente ainda tem que se aguardar, uma ameaça para Israel, mas também uma ameaça para a Arábia Saudita, que vê como o Irã um inimigo muito forte que poderia tentar avançar sobre seus domínios, isso dito abertamente por Mohammed bin Salman, o príncipe saudita. Então, alguns desses países árabes também estão cruzando os braços e esperando o que os americanos vão fazer, tendo em vista que isso pode servir a seus próprios interesses, uma desestabilização do programa nuclear iraniano. Em relação a isso, tudo ainda é muito incerto, né, professor? Os Estados Unidos falam que destruíram completamente as 3 principais instalações nucleares do Irã. A gente não sabe se de fato isso aconteceu. Se você acredita que, de alguma forma, essa entrada formal dos Estados Unidos no conflito, professor, ela possa estimular que o Irã acelere essa produção nuclear por conta disso? Poderia estimular se o Irã saísse com capacidade operacional para tal. Não vejo isso. Vejo o Irã fragilizado, vejo o Irã sem hoje uma capacidade radical e acho que estamos em um sentimento e um momento onde os americanos só aceitariam 2 situações. A primeira, um acordo nuclear aberto, onde as centrífugas fossem totalmente livres para a inspeção internacional, onde tivesse longe de um enriquecimento acima de 60%, que só é utilizado no uso de armas militares, e que isso fosse extremamente acordado entre a comunidade internacional, os Estados Unidos e o Irã. O Irã não aceita isso. E se ele não aceita isso, acredito que os Estados Unidos vão avançar a destruir tudo e totalmente
o programa militar iraniano. E isso pode surgir até mesmo o fim dos líderes, até mesmo a morte do Ayatollah Khomeini, e uma mudança, não diria de regime, mas de líderes que pensariam pelo aceite de um acordo internacional. E um acordo internacional, até ele ser aceito, basicamente faria com que os iranianos não tivessem mais essas pretensões. Acho que os ataques que nós estamos assistindo agora é muito simbolismo disso, de que ou se faz um acordo muito claro, e como o secretário Marco Rubio disse, onde as instalações militares nucleares não vão ficar debaixo de uma montanha em segredo para todo o planeta, ou os ataques vão continuar. E eu acho que é isso que nós estamos assistindo no dia a dia. Professor, agora na sua visão, algo poderia segurar a reação de Donald Trump nesse momento? A questão da política interna norte-americana, por exemplo? Olha, existe um lado onde o presidente americano não quer ser conhecido como um presidente de novas guerras. Uma base forte do presidente Donald Trump quer que ele encerre conflitos internacionais, não que ele os crie. Então, o ponto de vista muito claro que eu imagino é que se esse conflito forçar uma queda muito grande no sentimento americano e que vidas americanas começarem a ser aceifadas, isso sim pode fazer com que os ataques diminuam e os americanos vão para a mesa de negociação com os iranianos. Mas como neste momento não há percas de vidas americanas, pelo menos até agora, até mesmo nesses ataques das bases, os americanos estão vendo como ataques aéreos, não houve atentados terroristas no solo americano, e o Irã é visto como uma das principais ameaças internacionais, principalmente para Israel, que é um grande parceiro dos Estados Unidos. Acho que o presidente Donald Trump está vendo que o risco à sua popularidade, à sua base é muito pequeno. Obviamente é uma aposta. A gente está falando de um conflito militar, onde sim, vidas americanas poderão ser ceifadas nas bases, ou até mesmo células terroristas que apoiam o governo iraniano podem ocorrer nas próximas horas, dias, semanas em território norte-americano. Isso sim pode reverberar dentro da base do presidente Trump e isso impactar o apoio popular para esse conflito. Mas até que isso ocorra, o presidente Trump faz uma aposta que isso pode ser uma maneira de tirar o governo iraniano de controle ou como de uma forte ameaça no Oriente Médio e, se isso ocorrer, até mesmo avançar novamente com os acordos de Abraão e normalizar as relações de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que seria, sim, uma grande vitória para ele do ponto de vista geopolítico no Oriente Médio. Agora, além dessa questão da política interna, de uma possível divisão na base trumpista, tem também a questão econômica, né, professor? Porque é uma guerra que sinaliza, de alguma forma, ser longa e ser cara. E a gente lembrando que a população norte-americana votou muito com peso na economia também nas últimas eleições, né? Não há dúvidas, o custo desses ataques militares, 120 jatos, mísseis de alta tecnologia, a gente já está falando em bilhões de dólares, né? Todo o deslocamento de infraestruturas, navios, porta-aviões, deslocamento de equipamentos, de equipes, de técnicas, tudo isso, nós estamos falando radicalmente em bilhões de dólares sendo gastos. Se isso vai impactar diretamente dentro do escopo econômico americano, eu não acho nesse primeiro momento. O orçamento americano está sendo debatido de uma maneira muito forte, mas no mundo onde se apresenta o conflito da Ucrânia e o conflito em Israel e Gaza, e esse próprio conflito, há uma visão de que gastos militares em segurança, gastos que são relacionados à defesa nacional, passam a ter uma espécie de, não diria uma influência, mas talvez um cheque maior por parte da população, porque entendem que isso está garantindo o próprio estilo de vida ocidental dos Estados Unidos. Até mesmo a reunião da OTAN, que nós vamos ver nos próximos dias, uma das pautas de Mark Rutte, secretário-geral, que também serve de pauta para, entre aspas,
agradar o presidente Donald Trump é dizer que vão colocar a meta de gastos dos países da OTAN em 5% de defesa, o que seria um aumento drástico nos países como França, Alemanha, próprio Estados Unidos, que já gasta mais do que isso. Então, tudo isso, na prática, apesar de ter um impacto financeiro, parece que se me torna muito mais importante impedir que países como Rússia, o próprio Irã, avancem com tentativas de destruição do que seria visto como o mundo ocidental. Então, eu entendo que tem um componente econômico, mas talvez a necessidade de autossegurança fale mais alto, pelo menos neste momento. Professor, há na sua visão alguma linha vermelha que, se cruzada, ela possa tornar o conflito incontrolável, uma escalada regional, por exemplo, algo que poderia ser um ponto de não retorno desse conflito? Acho que a gente viu quase isso hoje. Acho que se, por exemplo, cidades como Doha, Abu Dhabi, cidades árabes ou própria Riad, né, o mundo árabe aliado aos Estados Unidos começasse a serem alvejados por uma questão de ataques do fato vindo de Israel, acho que isso, Israel não, desculpa, do Irã, acho sim que isso se tornaria mais sério. Isso faria com que essas nações do Oriente Médio, para demonstração de força, atacassem até mesmo as infraestruturas de petróleo do Irã, e a gente teria uma guerra muito aberta. O grande problema hoje, e que eu acho que o Irã entende, é que atacar outras nações agora, ou as próprias nações daquela região, é inócuo, porque o Irã está isolado. O Irã não tem hoje o apoio de nenhuma nação no Oriente Médio, que quiçá tivesse do Catar. Existia uma capacidade de destruir por parte dos Houthis no Iêmen, que poderiam ajudar o Irã. O próprio Hamas, na faixa de Gaza, foi aniquilado do ponto de vista de infraestrutura, e o Hezbollah no Líbano. Então, hoje, o Irã, que tinha uma estratégia de cercar Israel com esses grupos paramilitares e tentar dominar o Estado de Israel através do terrorismo, agora se vê isolado, onde a maioria dos países que estão ao redor são aliados dos Estados Unidos ou neutros, e que um ataque a esses países apenas forçaria um avanço ainda maior dos Estados Unidos ou um ataque por parte desses países, o que tornaria o Irã ainda mais fragilizado. A ideia do Irã de tentar contactar China e Rússia se mostrou inócua, e os russos, que talvez fossem os mais favoráveis em entrar com algum tipo de ajuda militar, abertamente já disseram que não vão fazer isso. Então, a quem o Irã vai pedir ajuda e como vai expandir-se o conflito militar se ele está militarmente isolado? Então, acho que esse avanço ou uma possibilidade do conflito sair de controle muito pequena, porque o Irã hoje está cercado, basicamente, de ou inimigos ou países neutros. E isso reflete um pouco no que a gente está vendo nas ações, né? Petróleo caindo e ações nos Estados Unidos subindo, quando era para estar acontecendo o contrário, né? Era para a gente estar vendo uma queda de bolsas e aumento de petróleo. E minha visão muito clara é que isso ocorre porque é uma visão de que o conflito está extremamente circunscrito ao Irã, e que os aliados estão fazendo, eu digo isso, os aliados, os Estados Unidos e Israel, estão fazendo ataques cirúrgicos para tentar não impedir ou não destruir a capacidade de produção de petróleo no Irã. Então, é muito complexo. Seria fácil dizer que isso poderia estourar para outras regiões, mas não acontece, né? Porque você tem hoje o Iraque, muito incapaz de fazer qualquer coisa com o regime dos Talibã, e você teve uma queda recentemente da Síria, que talvez pudesse ter algum ataque com Bashar al-Assad, que hoje é tomada por um novo grupo que está reestruturando o país e já deu liberdade para que os Estados Unidos e Israel abatam mísseis e drones iranianos que pudessem sobrevoar a Síria. Então, é uma espécie de, não diria amizade, mas uma aliança tácita, o que mostra um total isolamento
do Irã dentro da região. Enquanto isso, o mundo inteiro de olho nos próximos passos, no que pode acontecer, porque todo mundo tem a vida de alguma forma impactada, né, professor? Minimamente economicamente, a gente sente, inclusive, aqui no Brasil, os efeitos de tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio. Professor Igor Lucena, quero te agradecer muito pela participação. Muito obrigada, bom tê-lo aqui conosco. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, Renata, e até a próxima. Até mais.